Bom, a família da Terra cresce e naturalmente ela precisa crescer cada vez mais. A Anda Terra nasceu simplesmente Anda Terra e já tem Anda Terra Mulher e Anda Terra Jovem, porque para a permanência de todo o sistema é necessário a sucessão, a criação de novos líderes e desta forma nada melhor do que trazer a juventude para se interessar pelas coisas do campo. Eu estou ao lado da Luciana Gassi, que é a presidente da Anda Terra Jovem. Luciana, como é que se deu essa ideia de criar a Anda Terra Jovem? Bom dia. Bom dia. É principalmente pela necessidade do setor que se tem, né, em dar continuidade, porque a gente entende que o agro ele não é de uma geração só, ele é de várias gerações. Então, quando se pensa na Anda Terra Jovem, é justamente para trazer os jovens para dentro do nosso setor, para que eles não saiam, para que eles não mudem de setor, de profissão, porque a continuidade da produção de alimentos depende naturalmente da continuidade de jovens no agro. Nós tínhamos, há poucas décadas, aquela linguagem de que se você não estudar, você vai para a roça. E hoje, se você não estudar, você não vai para a roça. A gente tem conseguido fazer essa nova colocação para o jovem, para ele se interessar pelas tecnologias, para ele se interessar pelo campo, visto que lá no campo tem muito mais tecnologias do que na cidade? Parcialmente sim, porque hoje realmente se você não estudar, se você não conseguir se aprimorar nas técnicas, o mercado está selecionando muito, né? Hoje não se tem mais como seguir na atividade, seja em questões bancárias, jurídicas, financeiras e mesmo também de cultivares, né? Enfim, de todo tipo de cultivo que se está à frente, precisa de tecnologia, precisa entender de mercado, posição global, então todo esse conhecimento sem estudo, estamos num momento diferente. Antigamente se conseguia uma produção mesmo sem tantas informações. Hoje, para acompanhar o mercado, se você não estudar, se você não se aprimorar dentro do seu setor, naturalmente você não consegue permanecer. Então, a tecnologia nas máquinas, nos softwares, nos aplicativos, mesmo emissão de notas, enfim, tudo evoluiu. Então hoje se precisa sim estudar, se precisa aprimoramento para permanecer no setor. Mesmo aquele que não vai estudar para academia, mas ele precisa se atualizar, mesmo quando falamos do setor operacional. Porque tem lá um trator que é todo digitalizado, um trator que todo o sistema dele está em inglês. Mesmo que vamos dizer que o operador não tenha uma dominância na língua inglesa, mas ele vai saber que aquela palavra é para fazer tal ação. Correto. Nós temos algo bem distinto dentro da propriedade, que é um trator ano 89, que é muito simples de operar, são 3 palancas, enfim, mas que tem a tecnologia daquela época, né? E hoje tem também um trator melhor, novo, enfim, que tem uma tecnologia de piloto automático, enfim, toda a comodidade do setor, né? Cabinado, ar-condicionado, GPS, enfim. E como é discrepante a necessidade de cada um deles. O trator antigo, um jovem que se formou em cima dos tratores novos, ele entra e diz como é que faz para colocar a marcha aqui. O trator novo, tem trator sem embreagem já, igual a carros, né? Tem com touch, enfim, tem uma porção de tecnologias que realmente são muito distintas do passado e que nos proporcionam, claro, cada vez mais, como é que eu dizer assim, um poder de dominar o mercado no sentido de trabalho. Porque um trator antigo, ele precisava geralmente de um operador, e se fosse uma plantadeira, de mais um auxiliar. Um trator novo hoje, com uma plantadeira a vácuo, você só tem um operador dentro do trator mesmo. E essa necessidade é cada vez maior. Por quê? A mão de obra para o nosso setor, além de precisar ser sim especializada, ela está muito escassa. Pois é, você falou do touch, às vezes a gente tinha no passado um operador que chegava no fim do dia, ele estava sujo, empoeirado. Hoje, se ele tiver com as digitais suja, a operação não acontece, ele tem que estar limpinho. Exatamente, tem o trator lá, o ano 89, você sai dele, só tem branco os dentes, né? Porque o resto está todo empoeirado, não tem como não se sujar.
E tem o trator novo, onde você tira o calçado, quando abrir a porta do trator, você tira o calçado, bota num cestinho e trabalha de meia, branca. Então, é uma discrepância muito positiva, né? Graças a Deus se tem essas tecnologias que instigam jovens a vir trabalhar no setor, mas mesmo assim ainda, como muitos, né? Como muitos setores estão com deficiência de mão de obra. Agora, Luciana, você tem sido uma liderança na busca de movimentação e mobilização. Afinal de contas, os problemas no Brasil para o agro, eles também são muito distintos, considerando o tamanho territorial do país. E no Rio Grande do Sul, são safras seguidas de problemas climáticos que não permitiram uma colheita eficiente para os produtores. No ano passado, a enchente que o Brasil inteiro tomou conhecimento. Então, são problemas financeiros que precisam de um olhar com muita especificidade por parte do governo para que esse produtor permaneça nas suas condições de atividade. Ainda tem também questões de desapropriação de terras, de invasões de terras. Como é que é esse trabalho que vocês têm feito para tentar mobilizar? Estamos atualmente com os produtores mobilizados em todo o Rio Grande do Sul com o pedido de securitização, que seria o parcelamento das dívidas contraídas já ao longo de 4 anos de estiagem e 1 de enchente, para 20 anos. Com esse parcelamento das dívidas, a gente conseguiria permanecer no setor. Hoje são mais de 200 mil famílias com problemas financeiros e que não é por má vontade nem por falta de gestão, e sim por condições climáticas. Se eu planto o meu bem, a minha cultura, e não tenho condição climática para colher, né? Eu não vou ter produto e não vou ter como vender. Às vezes o pessoal da cidade não entende direito. Eu vou usar um exemplo muito prático, que é uma padaria. Se você quer entender como está o setor da agricultura do Rio Grande do Sul hoje, você abre uma padaria na cidade, por 5 anos consecutivos você mantém funcionários, energia, IPTU, aluguel, todos os impostos, tudo em dia, você fabrica o seu pão, você gasta aquela farinha, todos os condimentos para fazer o pão, você joga o pão fora. Você não vende o pão, porque não tem receita. Você gasta, você vai no banco, contrai o financiamento para produzir pão de novo. E você fabrica o pão e joga todo fora. Essa é a nossa situação hoje. Então hoje a agricultura gaúcha está passando por um dos piores cenários das últimas décadas, né? Porque não se tinha historicamente 4 secas e uma enchente tão consecutivas. Perdas, sim. A agricultura ela é preparada, né, psicologicamente, vamos dizer assim, para frustrações de safras, mas tantas frustrações de safras consecutivas não tem um caixa, um bolso ou uma economia que aguente. Então, hoje estamos mobilizados em todo o Rio Grande do Sul e os protestos devem se intensificar nas próximas semanas e justamente pela necessidade do setor. Não se tem uma organização junto aos produtores, vamos dizer assim, federações. Não, esse movimento é orgânico, de base, onde os agricultores de todos os tipos de cultivos e de todos os partidos políticos se uniram para lutar pela permanência da agricultura. Hoje o que a gente precisa é permanecer no setor. E a securitização é o único caminho para a gente.